Ela fez um favor para a amiga, mas ficou em choque ao ver quem era o cliente que tinha que atender. Era só um favor inocente, substituir a amiga por uma noite de trabalho. Mas quando abriu a porta e viu o homem à sua frente, seu mundo parou. Ele era o bilionário que partiu seu coração anos atrás. Inscreva-se no canal para conhecer essa história, onde o passado bate a porta, e nada será como antes. O som estridente do celular cortou o silêncio do pequeno escritório de Marina como uma lâmina afiada. Ela ergueu os olhos dos projetos espalhados pela mesa, piscando algumas vezes para focar a visão cansada. O relógio na parede marcava 22h30 e a chuva típica de março em São Paulo tamborilava contra a janela do 10º andar do edifício comercial na Vila Madalena. Camila! Marina atendeu, reconhecendo imediatamente o nome da melhor amiga no visor. Que horas são essas para ligar? Pensei que você estava... Mari, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. A voz de Camila saiu entrecortada, carregada de desespero. Aconteceu uma coisa terrível aqui em Recife. Minha mãe teve um AVC, está na UTI do Hospital Real. Marina sentiu o coração apertar. Conhecia Dona Helena desde a faculdade, quando ela e Camila dividiram um apartamento por 3 anos. A senhora sempre as tratou como filhas, preparando marmitas caprichadas e dando conselhos sobre a vida. Meu Deus, Cami, como ela está? Você precisa de alguma coisa? Posso transferir uma grana ou... Não, não é isso. Camila interrompeu, e Marina podia ouvir o barulho hospitalar ao fundo. Ou melhor, até é sobre dinheiro, mas não do jeito que você pensa. Mari, você lembra do cliente que eu te falei? Aquele do projeto mega importante? Marina franziu a testa, tentando se lembrar. Nas últimas semanas, Camila havia mencionado várias vezes um cliente que poderia salvar sua empresa de design de interiores da crise financeira. Desde que a pandemia abalou o setor, muitos pequenos escritórios, como o de Camila, estavam lutando para sobreviver. O do complexo residencial. Exato. O contrato vale R$2 milhões, Mari. 2 milhões. É o projeto da minha vida, e eu não posso perder isso agora. Principalmente agora. A voz de Camila tremeu. Os médicos disseram que minha mãe vai precisar de cirurgia, fisioterapia, um monte de coisa. Vai ser caro e longo. Marina se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para o outro do escritório. Suas plantas, samambaias, lírios da paz e uma imponente costela de Adão pareciam observá-la no ambiente iluminado apenas pela luminária de mesa e pela luz amarelada que vinha da rua. Cami, eu entendo sua situação, mas não sei como posso ajudar. Você é a designer, não eu. Mas você é a arquiteta, e uma das melhores que eu conheço. O cliente quer se reunir amanhã às 15h para ver as primeiras propostas. Eu ia apresentar os conceitos iniciais, mas... A voz de Camila se embargou. Mari, eu não posso sair daqui. Não posso deixar minha mãe sozinha agora. O pedido começou a ficar claro na mente de Marina. Ela parou de andar e se apoiou na janela, sentindo o vidro frio contra a testa. Você quer que eu vá no seu lugar? Por favor. A súplica saiu como um sussurro. Eu sei que é muito pedir. Sei que você tem seus próprios projetos, seu próprio escritório para tocar. Mas, Mari, se eu perder esse cliente, é o fim. Vou ter que fechar a empresa e ainda vou ficar devendo para todo mundo. Marina fechou os olhos. Conhecia Camila há mais de 10 anos. Elas se formaram juntas na FAUSP. Sonharam juntas, choraram juntas quando o mercado se mostrou mais difícil do que imaginavam. Camila sempre foi sua irmã de coração. A pessoa que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Você tem as plantas, os conceitos iniciais? Tenho tudo digitalizado. Posso mandar agora mesmo. E Mari... Camila fez uma pausa. O cliente é meio exigente, mas parece ser gente boa. Pelo menos é o que a secretária dele passou. Ele só não gosta de enrolação, quer tudo bem direto e profissional. Marina suspirou, olhando para os próprios projetos na mesa. Tinha 2 pequenos apartamentos para reformar e uma casa em Pinheiros que estava consumindo todo o seu tempo. Nada que se comparasse ao que Camila estava enfrentando. Qual o nome dele? A secretária só disse que é o Sr. Santana. Não passou o nome completo, você sabe como é essa gente mais formal. Camila tentou uma risada, mas saiu forçada. O escritório dele fica na Faria Lima, naquele prédio espelhado perto do shopping. Tá bom. Marina se rendeu, sentindo um misto de nervosismo e determinação.
Manda todo o material. Vou dar uma olhada essa madrugada e amanhã eu vou lá. Mari, eu te amo. Você é a melhor amiga do mundo. Juro que vou compensar isso. Não precisa compensar nada. Só cuida da sua mãe e me manda um beijo para ela. Depois de desligar, Marina ficou parada por alguns minutos, ouvindo a chuva e os sons distantes do trânsito paulistano. Tinha a sensação de que estava prestes a mergulhar em algo muito maior do que imaginava. Marina acordou com o despertador, tocando insistentemente às 7 da manhã. Havia dormido apenas 4 horas, mas o café forte e a adrenalina de estar ajudando a melhor amiga a mantinham alerta. Passou a manhã toda revisando o material que Camila havia enviado: plantas baixas, referências visuais, paleta de cores e o briefing detalhado do cliente. O projeto era realmente impressionante. Um complexo residencial de alto padrão em Alphaville, com apartamentos de 200 a 400 metros quadrados, área de lazer completa e acabamento de luxo. O tipo de empreendimento que qualquer profissional sonharia em assinar. Às 13h30, Marina estava no metrô a caminho da estação Faria Lima. Havia escolhido seu melhor conjunto social, uma calça alfaiataria preta e blazer branco, combinado com escarpão preto e uma pasta de couro que ganhara de presente da mãe quando se formou. O cabelo castanho estava preso em um coque baixo elegante e ela havia caprichado na maquiagem para disfarçar as olheiras da noite mal dormida. O prédio era realmente imponente. 30 andares de vidro espelhado, refletindo o céu nublado de São Paulo. No lobby, mármores claros e móveis modernos criavam uma atmosfera de sofisticação que fez Marina se sentir pequena por um momento. Respirou fundo e se dirigiu à recepção. Boa tarde. Tenho reunião às 15 horas com o Sr. Santana. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, conferiu na agenda eletrônica. A senhora é a Camila Rodrigues? Na verdade, eu vim em nome dela. Sou Marina Costa, arquiteta. A Camila teve uma emergência familiar. Entendo. O Sr. Santana está no vizinho quinto andar, sala 2804. Os elevadores são ali. A mulher apontou para o fundo do lobby. Marina agradeceu e se dirigiu aos elevadores, sentindo o estômago se revirar de nervosismo. Não era timidez. Ela já havia apresentado projetos para clientes exigentes antes. Era algo diferente, uma sensação estranha que não conseguia identificar. O elevador subiu rapidamente e logo ela estava caminhando pelo corredor do 28º andar. As portas eram de madeira escura com placas douradas, indicando os números das salas. 2802, 2803, 2804. Marina parou diante da porta, alisou o blazer e bateu 3 vezes. Entre. A voz masculina que veio de dentro fez seu coração parar por um segundo. Era impossível. Depois de 5 anos, seria impossível ela reconhecer aquela voz com tanta certeza. Mas quando abriu a porta e entrou na sala, o mundo pareceu desabar ao seu redor. De costas para ela, um homem alto observava a cidade pela janela panorâmica. Cabelos castanho escuros, ombros largos sob um terno cinza impecável, postura confiante e familiar. Muito familiar. Senhor Santana? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ele se virou lentamente e Marina sentiu as pernas fraquejarem. Os olhos castanho claros, quase mel, que uma vez a fizeram sonhar com um futuro juntos. O sorriso de canto que costumava desarmar qualquer defesa dela. As mãos grandes que conheciam cada centímetro de sua pele. Marina. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de surpresa, nostalgia e algo que ela não conseguia identificar. Rafael Santana, seu Rafael, o homem que havia partido seu coração em 1000 pedaços 5 anos atrás, estava ali, na sua frente, claramente tão chocado quanto ela. Você... como... Marina tentou formar uma frase, mas as palavras se recusavam a sair. Rafael deu alguns passos em direção a ela, e Marina pode ver que ele estava igualmente abalado. A segurança que demonstrava de costas havia dado lugar a uma expressão vulnerável que ela conhecia bem. Eu não sabia que você... Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Marina lembrava perfeitamente. Camila Rodrigues. Eu não fiz conexão com o seu nome. Vocês ainda são amigas? Melhores amigas. As palavras saíram automáticas, como se ela estivesse em piloto automático. Ela teve uma emergência.
Eu vim no lugar dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 5 anos de mágoa, questionamentos e noites sem dormir se materializaram naqueles poucos metros que os separavam. Marina sentia como se estivesse em um sonho, ou pesadelo, do qual não conseguia acordar. Você está bem? Rafael perguntou, e havia uma ternura genuína na voz que fez o coração dela acelerar perigosamente. Estou. Mentira. Naquele momento, ela estava qualquer coisa menos bem. E você? Pelo jeito, as coisas deram certo para você no exterior. Um lampejo de dor passou pelos olhos dele antes que a máscara profissional voltasse ao lugar. Sim, deram certo. Ele gesticulou vagamente para a sala luxuosa. Eu voltei há 6 meses. Decidi investir no Brasil novamente. Marina assentiu, tentando processar a informação. 6 meses. Ele estava em São Paulo há 6 meses e ela não sabia. Não que tivesse motivos para saber, claro. Eles não se falavam há 5 anos. Bem, ela se forçou a soar profissional. Você quer ver as propostas? Rafael a observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo em sua expressão. Claro. Por favor, sente-se. Marina se dirigiu à mesa de reuniões, abriu sua pasta e tirou os materiais. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela esperava que ele não notasse. Rafael se sentou do outro lado da mesa, mantendo uma distância segura, mas ela ainda podia sentir seu perfume. O mesmo de sempre, amadeirado e masculino. Então, ela começou, sua voz ganhando firmeza conforme entrava no modo profissional. A Camila desenvolveu 3 conceitos diferentes para o complexo residencial, mas mesmo enquanto falava sobre plantas baixas e paletas de cores, uma parte de sua mente não conseguia parar de se perguntar o que diabos o destino estava fazendo com ela. Marina conseguiu manter a compostura profissional durante toda a apresentação, mesmo com o coração batendo descompassado. Rafael fez perguntas pertinentes sobre os materiais, prazos e orçamento, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela de uma forma que ia além do interesse comercial. O conceito contemporâneo minimalista me chamou a atenção, ele disse apontando para uma das pranchas. Mas acho que os futuros moradores vão querer algo mais acolhedor. Marina assentiu, tentando ignorar como a palavra acolhedor soou íntima vinda dele. Era exatamente o tipo de comentário que Rafael fazia quando namoravam. Ele sempre teve preferência por ambientes que transmitissem calor humano, não apenas sofisticação. A Camila pensou nisso também. Por isso desenvolveu esta segunda opção. Ela virou a prancha, mostrando o conceito que misturava elementos contemporâneos com madeiras naturais e texturas orgânicas. Mantém a elegância, mas com um toque mais brasileiro, mais familiar. Os olhos de Rafael se iluminaram. Outro gesto que ela conhecia bem. Perfeito. É exatamente isso. Ele se inclinou sobre a mesa para ver melhor os detalhes, e Marina se forçou a não recuar quando o braço dele quase tocou o seu. Quanto tempo Você precisaria para desenvolver o projeto executivo? A correção não passou despercebida. Marina sentiu uma pontada de irritação misturada com algo parecido com gratidão. Pelo menos ele estava tentando manter as coisas profissionais também. 3 meses para o projeto completo, mais 1 para acompanhamento da execução dos apartamentos modelo. Ela consultou suas anotações, agradecendo por ter algo para olhar além daqueles olhos que um dia conhecera tão bem. A Camila tem uma equipe experiente e... E você? Rafael interrompeu suavemente. Vai participar do desenvolvimento? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela e Camila não haviam discutido isso. A princípio, Marina pensara apenas em cobrir esta primeira reunião. Isso dependeria da disponibilidade da Camila. Com a situação da mãe dela... Entendo. Rafael recostou na cadeira estudando-a. Bem, gostei muito das propostas. Vou precisar de alguns dias para analisar com minha equipe, mas posso adiantar que vocês estão muito bem posicionadas. Marina assentiu, começando a guardar o material. A reunião havia corrido melhor do que esperava, considerando as circunstâncias. Talvez conseguisse sair dali sem maiores complicações. Marina. A voz dele a fez parar. Quando olhou para cima, Rafael tinha uma expressão mais suave, quase hesitante. Você gostaria de tomar um café? Para conversarmos sobre... Bem, sobre tudo isso? Tudo isso claramente não se referia apenas ao projeto.
Marina sentiu o estômago se revirar. Era exatamente o que não queria. Uma conversa sobre o passado, sobre o que aconteceu, sobre por que ele desapareceu da vida dela sem uma explicação decente. Não acho que seja uma boa ideia, Rafael. Por favor. Havia uma urgência na voz dele que a fez hesitar. 5 anos, Mari. 5 anos sem saber se você estava bem, se era feliz. Me dá pelo menos meia hora. O apelido saiu naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Marina sentiu as defesas que havia construído cuidadosamente começarem a rachar. Uma meia hora, ela concordou, e imediatamente se arrependeu. 20 minutos depois, estavam sentados em uma cafeteria sofisticada no térreo do prédio. Rafael havia insistido em pagar os cafés. Um expresso duplo para ele, cappuccino com canela para ela. O fato de ele ainda lembrar como ela gostava do café a deixou ainda mais desconfortável. Você está bonita, ele disse, mexendo distraidamente no açúcar. Diferente, mais madura, mais bonita. Rafael, não vamos fazer isso. Fazer o quê? Fingir que somos velhos amigos se reencontrando. Não é isso que somos. Ele suspirou, deixando a colher de lado. Você tem razão, desculpa. Ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para o movimento da Faria Lima. Como tem sido sua vida? Profissionalmente, digo. Bem. Difícil, como para todo mundo, mas bem. Marina decidiu manter a conversa em território seguro. Tenho meu próprio escritório há 3 anos. Pequeno, mas é meu. Sempre foi seu sonho. Era nosso sonho, ela corrigiu, e imediatamente se arrependeu da correção. O silêncio que se seguiu foi carregado de lembranças. Noites de faculdade planejando o futuro, sonhando com o escritório que montariam juntos, os projetos que assinariam como parceiros na vida e no trabalho. Mari. Não. Ela ergueu a mão, cortando o que quer que ele fosse dizer. Não vamos por esse caminho, não hoje. Rafael assentiu, respeitando o limite. Mas Marina podia ver nos olhos dele que havia muito mais que ele queria dizer. E você? Ela perguntou, tentando desviar o foco. Como foi lá fora? Difícil. Solitário. A resposta veio rápida demais. Honesta demais. Rafael pareceu perceber isso e se corrigiu. Mas profissionalmente recompensador. Trabalhei em vários países. Aprendi muito. Que bom para você. Havia uma frieza na voz de Marina que ela não conseguiu disfarçar. Rafael winced, como se tivesse levado um tapa. Mari, eu sei que você tem todos os motivos para me odiar, mas eu não te odeio. A sinceridade da resposta surpreendeu ambos. Não mais, já passou muito tempo para isso. Então, o que você sente? Marina o estudou por um momento. Ele estava mais maduro, claro. Algumas rugas ao redor dos olhos. O maxilar mais definido. Uma confiança que não tinha aos 25 anos. Mas ainda era o mesmo homem que ela amara com cada fibra do seu ser. E isso a assustava. Nada. Ela mentiu. Não sinto nada. 3 dias depois, Marina estava em seu escritório tentando se concentrar no projeto de uma cozinha integrada quando o telefone tocou. Ela reconheceu o número. Era de Camila. Oi, amor. Como está sua mãe? Melhor, graças a Deus. Ela acordou ontem e já está reclamando da comida do hospital. Camila riu, e Marina pode ouvir o alívio na voz da amiga. Mari, não sei como te agradecer. O cliente ligou ontem dizendo que gostou muito da apresentação. Marina sentiu o estômago se revirar. Ela havia contado a Camila sobre o reencontro com Rafael, mas omitira os detalhes mais pessoais. Que bom. Ele disse alguma coisa sobre a decisão? Disse que quer uma segunda reunião na próxima semana, mas desta vez no canteiro de obras. Quer mostrar o espaço real para discutir adaptações no projeto. Camila fez uma pausa. Mari, eu sei que é muito pedir, mas você poderia ir de novo? Não consigo deixar minha mãe ainda e... Camila, eu acho que é melhor você arranjar outra pessoa, ou esperar até poder voltar. Mas por quê? Pensei que a reunião tinha corrido bem. Marina fechou os olhos. Como explicar para a melhor amiga que não podia lidar com mais um encontro com um homem que a fizera questionar tudo sobre amor e relacionamentos? Correu, mas... é complicado. Mari, esse projeto pode salvar minha empresa. E depois da nossa conversa, tenho certeza de que ele prefere trabalhar com você do que comigo. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou várias coisas sobre você. Sua formação, seus outros projetos.
se você estava disponível para participar de todo o desenvolvimento. Camila riu. Acho que você causou uma boa impressão profissional. Se ela soubesse, Marina pensou com amargura. Camila, por favor, Mari, só mais esta reunião. Se depois disso você quiser se afastar do projeto, eu entendo. Mas agora eu preciso de você. Marina sabia que não podia dizer não. Não para Camila, não depois de tudo que passaram juntas. Tá bom. Mas depois dessa eu passo o bastão para você, certo? Combinado, te amo, irmã. Depois de desligar, Marina ficou olhando para a parede do escritório, onde havia emoldurado sua primeira planta aprovada pela prefeitura. Era um pequeno apartamento em Pinheiros, nada muito elaborado, mas representava a realização de um sonho que uma vez dividira com Rafael. Tentou se concentrar no trabalho, mas suas lembranças insistiam em voltar para aquela tarde na cafeteria. A forma como Rafael a olhara, como se quisesse memorizar cada detalhe do seu rosto, o jeito que ele ainda mexia no açúcar quando estava nervoso. A pergunta que fizera antes dela sair, "Você é feliz, Mari?" Ela não havia respondido. Como poderia? Felicidade era um conceito complexo. Ela era realizada profissionalmente, tinha amigos verdadeiros, uma vida independente, mas feliz, completa? Essas eram perguntas que evitava fazer a si mesma há muito tempo. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Marina, sou Rafael. Consegui seu número com minha secretária. A reunião da próxima semana é quinta-feira às 10 horas no canteiro de Alphaville. Posso mandar o endereço exato? Obrigado por aceitar continuar no projeto. Marina fitou a tela por vários minutos antes de responder. Pode mandar o endereço. A resposta veio quase imediatamente, seguida de outra mensagem. Mari, sobre nossa conversa na cafeteria, há coisas que preciso te explicar. Coisas sobre por que parti sobre esses 5 anos. Você me daria essa chance? Desta vez, Marina demorou ainda mais para responder. Parte dela queria muito ouvir essas explicações. A parte que nunca conseguira entender completamente por que o homem que jurava amá-la desaparecera da noite para o dia, deixando apenas um bilhete dizendo que era melhor assim. Mas outra parte, a parte que levara 2 anos para conseguir sair da cama todas as manhãs, que aprendera a construir uma vida sem ele, tinha medo do que essas explicações poderiam fazer com o equilíbrio que tanto custara a conquistar. No final, digitou: "Vamos manter o foco no trabalho, Rafael." Mas mesmo depois de mandar a mensagem, ficou olhando para o telefone, esperando uma resposta que não veio. Naquela noite, Marina sonhou com a faculdade. Ela e Rafael no laboratório de projetos, trabalhando até tarde em uma maquete. Ele trouxera café e pão de açúcar da padaria da esquina, e eles haviam feito planos para o futuro entre mordidas e goles quentes. "Vamos mudar o mundo, Mari," ele dissera, beijando sua testa. "Vamos fazer projetos que façam as pessoas se sentirem em casa de verdade." No sonho, ela respondia: "Vamos fazer isso juntos, para sempre." Marina acordou com o gosto amargo da ironia na boca. Alguns planos ela descobrira da pior forma possível. Eram feitos para serem quebrados. A quinta-feira amanheceu com um daqueles céus cinzentos típicos do outono paulistano. Marina dirigiu sua Honda Civic pelas marginais ainda congestionadas, mesmo às 9 horas da manhã, tentando controlar o nervosismo que crescia a cada quilômetro, em direção a Alphaville. O canteiro de obras ficava em uma das áreas mais nobres do complexo empresarial, cercado por condomínios de luxo e torres corporativas espelhadas. Marina estacionou próximo ao trailer que servia como escritório temporário e observou a movimentação dos operários. O projeto era realmente impressionante. 2 torres residenciais de 25 andares cada, com acabamento sofisticado e uma área de lazer que mais parecia um resort. Chegou na hora certa. A voz de Rafael atrás dela fez Marina se sobressaltar. Ela se virou e o encontrou usando capacete amarelo, colete refletivo sobre uma camisa social azul clara e calça jeans. Era uma versão mais casual do executivo impecável que ela havia encontrado no escritório, e isso o deixava ainda mais atraente. "Bom dia," ela cumprimentou formalmente, aceitando o capacete e colete que ele lhe oferecia. "Posso ver as plantas atualizadas antes de subirmos?" "Claro, vem comigo." Eles entraram no trailer onde plantas baixas e cronogramas cobriam todas as paredes.
Marina se concentrou nos desenhos, fazendo anotações mentais sobre as mudanças estruturais que afetariam o projeto de interiores. Tivemos que alterar algumas das suítes master por causa da tubulação, Rafael explicou, apontando para os apartamentos do 15º andar. E adicionamos uma varanda gourmet em todos os apartamentos de 3 quartos. Isso vai impactar o orçamento de decoração, Marina observou, calculando rapidamente. Mais espaços significam mais mobiliário, mais revestimentos. Não se preocupe com isso. O cliente final que vai arcar com esses custos. Rafael se aproximou para mostrar outro detalhe na planta, e Marina sentiu seu perfume familiar. Quero que você tenha liberdade total para criar, sem limitações de orçamento. A proximidade estava deixando Marina desconfortável. Ela deu um passo para trás, fingindo precisar de mais espaço para analisar as plantas. Vamos subir? Quero ver como a luz natural se comporta nos ambientes. A subida pelos andares em construção foi silenciosa, pontuada apenas pelo barulho das máquinas e dos operários trabalhando. Rafael a guiou pelos apartamentos modelo, explicando detalhes técnicos e suas visões para cada ambiente. No 15º andar, pararam no que seria a suíte master do apartamento de cobertura. O espaço era amplo, com enormes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo ao longe. Este vai ser o apartamento de show, Rafael disse, observando Marina examinar as proporções do quarto. O que vai vender todos os outros. Marina se aproximou da janela, imaginando como a luz da manhã iluminaria o ambiente. Era o tipo de espaço que ela sonhava em decorar. Amplo, com boa iluminação natural e possibilidades infinitas. Vai ficar lindo, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Como você imaginaria este quarto? Rafael perguntou, vindo se posicionar ao lado dela. Marina fechou os olhos por um momento, visualizando. Tons neutros, mas com pontos de cor. Uma cabeceira estofada em veludo azul petróleo, talvez. Cortinas em linho natural para filtrar a luz sem bloquear completamente. Uma poltrona de leitura neste canto. Ela apontou. Com uma luminária de chão elegante. E ali, indicou a parede oposta, uma penteadeira com espelho iluminado. Quando abriu os olhos, encontrou Rafael olhando para ela com uma expressão intensa. Você sempre teve esse dom, ele disse suavemente, de transformar espaços vazios em lares. O comentário trouxe de volta memórias de quando eles faziam isso juntos, caminhavam pelas casas em construção, sonhando com os projetos que desenvolveriam, imaginando as famílias que viveriam ali. É meu trabalho, Marina respondeu tentando manter a frieza profissional. Não, Mari, é mais que isso. É quem você é. Ela se afastou da janela, criando distância física entre eles. Devíamos ver os outros apartamentos. Rafael assentiu, respeitando o espaço que ela estava criando, mas Marina podia sentir seus olhos sobre ela enquanto continuavam a visita. 2 horas depois, eles haviam percorrido todos os tipos de apartamento e discutido as adaptações necessárias no projeto. Marina havia feito dezenas de anotações e já conseguia visualizar como seria o resultado final. Preciso de 2 semanas para ajustar as propostas, ela disse, guardando o bloco de notas na bolsa. Posso mandar tudo por e-mail para aprovação. Mari, sobre aquela conversa que mencionei, Rafael começou, mas ela o interrompeu. Rafael, por favor, vamos manter isso profissional. E se eu não conseguir? A pergunta, feita com uma vulnerabilidade que Marina não esperava, a pegou desprevenida. Você vai ter que conseguir, porque eu preciso conseguir. Eles se encararam por um momento, e Marina viu nele uma dor que espelhava a sua própria. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o celular de Rafael tocou. Desculpa, é importante, ele disse atendendo. Alô, Paula? Sim, estou no canteiro. O quê? Quando isso aconteceu? Marina viu a expressão dele mudar completamente. De repente, ele parecia preocupado e tenso. Eu vou para aí agora. Não fale com ninguém até eu chegar. Ele desligou e se voltou para Marina. Desculpa, surgiu uma emergência no escritório. Posso te dar uma carona de volta? Não precisa, eu vim de carro. Rafael hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas assentindo. Então, te vejo em 2 semanas? Por e-mail, Marina corrigiu. Ela o viu sair apressado, falando ao telefone novamente. Só depois que ele desapareceu,
é que Marina percebeu como tinha segurado a respiração durante quase toda a visita. Na semana seguinte, Marina mergulhou no projeto como nunca havia feito antes. Trabalhou até tarde todas as noites, criando conceitos, selecionando materiais e desenvolvendo plantas de layout que transformavam os espaços do complexo em verdadeiros lares. Era uma forma de distração, ela sabia. Quanto mais se concentrava no trabalho, menos pensava em Rafael e na forma como ele havia olhado para ela no canteiro de obras. Menos se lembrava da vulnerabilidade na voz dele quando perguntara se ela não conseguisse manter as coisas profissionais. Na terça-feira, estava no showroom de uma loja de móveis em Moema quando seu celular tocou. Era Camila. "Mari, tenho novidades sobre o projeto." "Que tipo de novidades?" Marina perguntou, examinando um sofá em couro caramelo que seria perfeito para um dos apartamentos. "O cliente quer acelerar tudo. Ele ligou hoje dizendo que precisa do projeto completo em uma semana, não 2. Marina parou de analisar o móvel. "Uma semana? Camila, isso é impossível. Eu preciso de pelo menos mais 10 dias para..." Eu sei. Mas ele disse que vai pagar um bônus de urgência. 20% a mais do valor acordado. Camila fez uma pausa. "Mari, são 400 mil reais a mais. 400 mil. Marina sentiu o estômago se revirar. Era muito dinheiro, especialmente para Camila, que estava lidando com as despesas médicas da mãe. Ele disse por que a pressa. Algo sobre investidores internacionais chegando na próxima semana, e ele querer mostrar o projeto completo. Camila suspirou. "Mari, eu sei que é muito pedir, mas... Tá bom, eu consigo." As palavras saíram antes que Marina pudesse pensar melhor. "Mas vou precisar trabalhar praticamente 24 horas por dia." "Você é incrível. E Mari, ele quer uma reunião na sexta para ver tudo. Disse que prefere que seja você a apresentar." Depois de desligar, Marina ficou parada no meio do showroom, calculando mentalmente tudo o que precisava fazer. Era possível, mas significaria cancelar tudo o mais e praticamente morar no escritório pelos próximos 5 dias. Chegou em casa às 20 horas e encontrou sua mãe na cozinha preparando lasanha. "Oi, amor." Chegou na hora certa e estava fazendo sua favorita. Dona Lucia era uma mulher de 58 anos, professora aposentada, que morava sozinha desde que Marina se mudara para seu próprio apartamento 3 anos antes. Elas tinham o hábito de jantar juntas pelo menos 2 vezes por semana. "Mãe, desculpa, mas vou ter que cancelar. Surgiu um projeto urgente." "Outro projeto urgente?" Dona Lucia ergueu uma sobrancelha. "Marina, você tem trabalhado demais. Quando foi a última vez que saiu, se divertiu?" "Mãe, por favor, não vamos ter essa conversa agora." "Que conversa? A de que minha filha de 28 anos está virando uma workaholic? A de que faz 2 anos que você não apresenta um namorado?" Marina sentiu a irritação crescer. Era a última coisa de que precisava naquele momento. "Eu estou bem, mãe. Estou construindo minha carreira. E sua vida pessoal? Marina, você era tão diferente na faculdade, mas viva. As pessoas mudam, ou são machucadas e resolvem se fechar para o mundo." A observação acertou em cheio. Marina olhou para a mãe, que a conhecia melhor do que qualquer pessoa. "Mãe, sei que você não gosta de falar sobre o Rafael." Dona Lúcia continuou gentilmente. "Mas, amor, já faz 5 anos. Talvez seja a hora de..." "De quê? De esquecer? De fingir que não aconteceu?" Marina sentiu os olhos marejarem. "Mãe, eu amei aquele homem com cada fibra do meu ser. Planejei uma vida inteira com ele. E ele desapareceu. Sem explicação, sem despedida decente. Deixou um bilhete dizendo que era melhor assim e sumiu." Dona Lúcia se aproximou e abraçou a filha. "Eu sei, querida. Eu vi como você sofreu. Mas se fechar para o amor não é a solução. Não é se fechar. É se proteger. É a mesma coisa, Marina." Elas ficaram em silêncio por um momento, abraçadas na cozinha que cheirava a molho de tomate e queijo derretido. E se ele voltasse?" Dona Lúcia perguntou suavemente. "Se tivesse uma explicação." Marina se afastou do abraço enxugando os olhos. "Não vai ter explicação que justifique 5 anos de silêncio, mãe." Mas mesmo dizendo isso, uma parte dela se perguntava, e se tivesse? Naquela noite, Marina trabalhou até às 3 da manhã, mas não conseguia se concentrar completamente.
A conversa com a mãe havia mexido com feridas que ela pensava já estarem cicatrizadas. Quando finalmente foi para a cama, sonhou novamente com Rafael. Desta vez, eles estavam no apartamento que dividiam durante o último ano de faculdade. Ele estava fazendo café da manhã, sempre acordava antes dela, e cantarolava uma música do Djavan. "Bom dia, arquiteta", ele dissera, beijando sua testa. "Sonhou com que projeto hoje?" "Com o nosso escritório", ela respondera, preguiçosa e feliz. Com a placa na porta, "Costa em Santana Arquitetura." "Vai ficar lindo", ele havia concordado. "Assim como nossa vida." Marina acordou com o gosto da promessa quebrada na boca e a certeza de que precisava terminar aquele projeto o mais rápido possível. Quanto antes entregasse tudo e se afastasse de Rafael Santana, melhor para sua sanidade mental. Os próximos 3 dias passaram como um borrão. Marina praticamente morou em seu escritório, sobrevivendo de café, sanduíches de padaria e pura determinação. Havia transformado a pequena sala em um verdadeiro quartel-general, com plantas espalhadas pelo chão, amostras de tecidos grudadas nas paredes e o notebook funcionando 18 horas por dia. Na quarta-feira à noite, já eram quase 2 da manhã, quando ela finalmente parou para esticar as costas. Olhou pela janela e viu a Vila Madalena silenciosa, apenas alguns bares ainda com movimento. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher de cabelos bagunçados, olheiras profundas e uma expressão de exaustão que não conseguia mais disfarçar. O celular vibrou com uma mensagem. Era Rafael. "Marina, soube pela Camila que você está trabalhando sem parar por causa do prazo. Desculpa pela pressão. Se precisar de mais tempo..." Ela fitou a mensagem por vários minutos. Era quase 2 da manhã. O que ele estava fazendo acordado? E por que se importava com suas condições de trabalho? Digitou e apagou várias respostas antes de decidir não responder. Voltou ao computador, mas a concentração havia se quebrado. A mensagem dele havia trazido de volta todas as sensações que vinha tentando suprimir trabalhando até a exaustão. Quinta-feira chegou com chuva forte e Marina com febre baixa. Ela ignorou os sinais do corpo e continuou trabalhando, finalizando os últimos detalhes dos apartamentos de 2 quartos. À tarde, quando estava selecionando as últimas peças de arte para o projeto, recebeu uma ligação de Camila. "Mari, como está o andamento?" "Quase pronto. Vou conseguir entregar tudo amanhã." Sua voz saiu rouca e cansada. "Você está bem?" "Parece doente. Só cansada. Nada que uma boa noite de sono não resolva." Marina mentiu, sentindo a dor de cabeça latejante. "Mari, eu estava pensando, talvez você devesse apresentar o projeto e depois continuar trabalhando com ele. O cliente claramente prefere você e..." "Não." A resposta saiu mais firme do que Marina pretendia. "Camila, nós combinamos. Amanhã eu entrego tudo e me afasto do projeto." "Mas Mari..." "Não, Cami, por favor, eu preciso que você entenda isso." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Tá bom. Mas pelo menos me conta o que está acontecendo. Desde que você começou nesse projeto, você está diferente, mais fechada." Marina fechou os olhos. Como explicar para a melhor amiga que o cliente era o homem que destruíra sua capacidade de confiar no amor? Como dizer que cada encontro com ele a fazia questionar todas as certezas que havia construído sobre sua vida? "É só trabalho demais, Cami. Depois que isso passar, voltamos ao normal." Mas mesmo dizendo isso, Marina sabia que nada voltaria ao normal. Rafael havia entrado novamente em sua vida como um furacão, revivirando sentimentos que ela pensava ter enterrado para sempre. Na quinta à noite, às 23 horas, Marina finalmente salvou o último arquivo. O projeto estava completo: plantas baixas detalhadas, especificações de materiais, paleta de cores, seleção de móveis e objetos de decoração, cronograma de execução e orçamento detalhado. Era, sem dúvida, o melhor trabalho que já havia produzido. Ela se permitiu um momento de orgulho antes da exaustão tomar conta. Deitou a cabeça sobre a mesa por alguns minutos, apenas para descansar os olhos. Quando acordou, já era manhã de sexta-feira, e alguém estava batendo na porta do escritório. "Marina! Marina, você está aí?" Era a voz de Rafael. Marina se levantou rapidamente, tentando organizar os cabelos e disfarçar a aparência de quem havia dormido na mesa. "Um momento."
Ela correu para o banheiro do escritório, escovou os dentes às pressas e tentou arrumar a maquiagem borrada. Quando abriu a porta, encontrou Rafael com 2 xícaras de café e um saco de pão de açúcar. Bom dia, trouxe café da manhã. Ele a estudou com preocupação. Marina, você dormiu aqui? Não é da sua conta onde eu durmo. A resposta saiu mais agressiva do que ela pretendia, consequência do cansaço e da irritação por ele ter descoberto. Rafael entrou sem ser convidado, colocando o café sobre a mesa e observando o caos organizado que o escritório havia se tornado. Meu Deus, Marina, o que você fez com você mesma? Fiz o trabalho que você pediu. Ela aceitou uma das xícaras, grata pelo café quente. Aliás, está tudo pronto, posso apresentar agora se quiser. Marina, olha para você. Você está exausta, claramente doente. Ele se aproximou, como se quisesse tocar seu rosto, mas ela se afastou. Estou bem. Não, você não está. E isso é culpa minha. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Eu nunca deveria ter pedido essa urgência. Por que pediu? A pergunta escapou antes que Marina pudesse se controlar. Rafael a olhou por um momento, como se debatendo internamente. Por quê? Porque estava desesperado para te ver de novo, para ter mais motivos de trabalhar com você. A confissão veio baixa, quase um sussurro. A história dos investidores foi mentira. Eu só queria mais tempo. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você me fez trabalhar sem parar, me fazer mal, por quê? Para satisfazer sua nostalgia? A raiva que havia estado contida por dias finalmente explodiu. Rafael, você não tem o direito de aparecer na minha vida depois de 5 anos e bagunçar tudo. Mari, eu sei que você tem razão para estar com raiva, mas se você me deixasse explicar... Explicar o quê? Como você desapareceu sem um pé na bunda? Como deixou um bilhete de 2 linhas depois de 3 anos de relacionamento? Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de raiva e cansaço. Você sabe qual foi a pior parte, Rafael? Não foi você ter ido embora. Foi ter me deixado sem saber por quê. Rafael ficou em silêncio por um momento, vendo Marina desabar emocionalmente pela primeira vez desde que se reencontraram. Quando ela mencionou o bilhete, algo se quebrou na expressão dele. Marina, eu nunca deixei um bilhete. A frase, dita com uma convicção absoluta, fez Marina parar de chorar abruptamente. Como assim você nunca deixou um bilhete? Eu nunca escrevi nenhum bilhete para você. No dia que parti, eu... Rafael se sentou pesadamente em uma das cadeiras. Marina, eu fui para sua casa te buscar para conversarmos. Para te contar que havia conseguido uma oportunidade de trabalho no exterior, mas que não queria ir, que queria ficar e construir nossa vida juntos. Marina o encarou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Isso é mentira. Não é mentira. Quando cheguei no seu apartamento, encontrei você com outro homem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Que outro homem? Rafael, eu nunca... Um moreno alto, mais ou menos da nossa idade. Vocês estavam juntos na sala. Eu vi pela janela antes de bater na porta. Rafael olhou para as próprias mãos. Pensei que você havia encontrado alguém melhor. Alguém que pudesse te dar o que eu não conseguia. Rafael, eu juro por tudo que é sagrado que nunca houve outro homem. Nunca. Marina se levantou, a mente correndo para entender o que havia acontecido. Que dia foi isso? Que dia exatamente? 15 de março de 2020. Uma sexta-feira à tarde. Marina se lembrou imediatamente. 15 de março. O dia em que sua vida havia mudado para sempre, mas por motivos completamente diferentes dos que imaginara. Meu primo Diego, ela sussurrou. Era meu primo Diego. O quê? Meu primo Diego havia terminado com a namorada e estava um caco. Passou a semana toda lá em casa chorando no meu ombro. Marina sentou na beira da mesa, as pernas fracas. Rafael, Diego é gay. Ele estava chorando porque o namorado dele havia terminado tudo para se casar com uma mulher. Ele estava destruído e eu estava consolando ele. Rafael ergueu a cabeça lentamente, a cor sumindo de seu rosto. Seu primo, meu primo gay, que estava sofrendo por amor. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas agora por motivos completamente diferentes. E você viu a gente abraçados e pensou que você estava com outro? Rafael se levantou,
começando a andar de um lado para o outro. Meu Deus, Marina! Meu Deus, o que eu fiz? Você partiu meu coração baseado numa suposição errada. Eu destruí nossa vida baseado numa suposição errada, Rafael corrigiu, a voz carregada de agonia. Marina, se eu soubesse, se eu tivesse batido na porta, se eu tivesse conversado com você, nós estaríamos casados hoje. Marina terminou a frase, e a verdade dela os atingiu como uma bofetada. Eles se encararam por um momento, o peso dos 5 anos perdidos pairando entre eles como uma presença física. E o bilhete? Marina perguntou, ainda tentando processar tudo. Eu nunca escrevi bilhete nenhum. Rafael franziu a testa. Que bilhete você recebeu? Marina se levantou e foi até a gaveta da mesa, onde guardava alguns papéis pessoais importantes. Tirou de lá um pedaço de papel amarelado pelo tempo e o entregou para Rafael. Ele leu em voz alta. Marina, consegui uma oportunidade incrível no exterior e decidi aceitar. Sei que é repentino, mas é melhor assim. Você vai encontrar alguém que mereça você de verdade. Desculpa por tudo, Rafael. Essa não é minha letra, Rafael disse imediatamente. Marina, essa não é minha letra e eu nunca escreveria melhor assim. Você sabe que eu odeio essa expressão. Marina pegou o papel de volta, analisando a caligrafia. Como não havia notado antes? A letra era parecida com a de Rafael, mas não era exatamente igual, e ele tinha razão. Rafael sempre dizia que, melhor assim, era coisa de quem não tinha coragem de enfrentar os problemas. Então, quem... Não sei, mas vou descobrir. A voz de Rafael tinha uma determinação que Marina reconhecia. Marina, alguém deliberadamente sabotou nosso relacionamento. Alguém queria que a gente terminasse. Marina se sentou novamente, a cabeça girando com as revelações. 5 anos de dor. 5 anos se culpando por não ter sido suficiente. 5 anos acreditando que Rafael havia simplesmente decidido que ela não valia a pena. Eu te odiei, ela sussurrou. Por tanto tempo, eu te odiei. Eu me odiei também, Rafael respondeu, se aproximando dela cautelosamente. Todos os dias desses 5 anos, eu me perguntei como pude ter perdido você para outro homem. Como não fui suficiente. E agora? Agora eu sei que nós dois fomos vítimas de uma mentira muito bem construída. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos cuidadosamente. Marina, eu nunca parei de te amar. Nem um dia sequer. Marina olhou para ele, o homem que amara, odiara, tentara esquecer e nunca conseguira realmente superar, e sentiu todas as barreiras que havia construído começarem a desmoronar. Eu também nunca parei, ela confessou, as lágrimas finalmente caindo livremente. Eu tentei, Rafael. Eu tentei tanto te esquecer. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, 5 anos de mal-entendidos, finalmente começando a se desfazer entre eles. Mas Marina sabia que descobrir a verdade era apenas o primeiro passo. Restava saber se ainda havia tempo de consertar o que havia sido quebrado. Rafael insistiu em levar Marina para casa depois da revelação devastadora. Ela estava claramente abalada, e a febre que vinha ignorando havia piorado com o choque emocional. Durante o trajeto no carro dele, uma BMW preta que cheirava a couro novo, eles mal falaram, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina, Rafael disse quando pararam em frente ao prédio dela em Pinheiros. Eu sei que é muito para processar, mas preciso que você saiba. Vou descobrir quem fez isso conosco. Marina assentiu, ainda zonza pelas revelações. Eu preciso de tempo, Rafael, para entender tudo isso, para... Eu sei. Não vou pressionar você. Ele tocou sua mão gentilmente. Mas, Mari, agora que sabemos a verdade, não podemos simplesmente ignorar. Naquela noite, Marina tomou um banho quente e se deitou cedo, mas o sono não veio. Sua mente não parava de revisar cada detalhe daquele março de 2020. Lembrava-se perfeitamente de Diego, chegando no domingo anterior, completamente destruído pelo fim do relacionamento de 2 anos com Mateus. Ela havia passado a semana inteira cuidando do primo, que estava suicida de tristeza. Na sexta-feira à tarde, Diego finalmente havia parado de chorar, e eles estavam abraçados no sofá, assistindo a um filme antigo quando... Marina se sentou na cama abruptamente. Havia algo mais naquela memória, algo que ela havia esquecido. Na sexta à tarde,
Pouco antes de Diego ir embora, alguém havia tocado a campainha. Como estavam assistindo ao filme e Diego não queria ver ninguém, eles não haviam atendido. Mas Marina lembrava de ter ido até a janela para ver quem era. Não havia ninguém na porta, mas havia um carro estacionado na rua. Um carro que ela reconhecera na época. Um Corolla prata. O coração de Marina disparou. Fernanda, a irmã mais nova de Rafael, que sempre demonstrara ciúmes da relação dos dois. Fernanda, que havia tentado várias vezes convencer Rafael de que Marina não era boa o suficiente para ele. Fernanda, que sabia escrever imitando a letra do irmão desde criança. Uma brincadeira que ela fazia para forjar bilhetes da escola. Com as mãos tremendo, Marina pegou o celular e ligou para Rafael. Mari, está tudo bem? Rafael, preciso te perguntar uma coisa. Sua irmã, onde ela estava em março de 2020? Houve uma pausa do outro lado da linha. Fernanda, ela estava em São Paulo. Havia se mudado para cá por causa da faculdade. A voz dele mudou. Por que está perguntando sobre a Fernanda? Porque eu acho que sei quem escreveu o bilhete. No dia seguinte, Rafael chegou ao apartamento de Marina às 9 da manhã com café, pão de açúcar e uma expressão sombria. Marina havia passado a noite inteira relembrando situações em que Fernanda havia demonstrado hostilidade disfarçada. Conversei com a Fernanda ontem à noite, Rafael disse, sentando na mesa da cozinha. No início, ela negou tudo, mas quando mostrei uma foto do bilhete, ela confessou. Mais que isso, ela desabou. Rafael passou as mãos pelo rosto, parecendo exausto. Marina, ela planejou tudo. Ela me seguiu no dia que eu ia na sua casa. Viu eu parar o carro e te observar pela janela. Quando eu fui embora sem entrar, ela aproveitou para deixar o bilhete na sua porta. Marina sentiu uma mistura de alívio por saber a verdade e raiva pela manipulação. Mas por quê? Rafael, por que ela faria isso? Porque ela acreditava que você ia me impedir de aceitar a proposta de trabalho no exterior. E ela achava que essa era a chance da minha vida. Rafael suspirou profundamente. Na cabeça dela, ela estava me salvando de cometer um erro que eu iria me arrepender depois. E você? Se arrependeu? Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Todos os dias dos últimos 5 anos. Não passou um dia sequer que eu não tenha me arrependido de ter ido embora sem lutar por você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. 5 anos de sofrimento desnecessário. 5 anos de vida que poderiam ter sido construídos juntos. Fernanda quer falar com você, Rafael continuou, para se desculpar pessoalmente. Ela está destruída desde que descobriu o estrago que causou. Não sei se estou pronta para isso. Eu entendo. Não há pressa. Rafael hesitou por um momento. Mari, sobre nós, o que acontece agora? Era a pergunta que Marina vinha evitando fazer a si mesma. Descobrir a verdade havia mudado tudo, mas também não mudara nada. Eles ainda eram 2 pessoas diferentes das que eram 5 anos atrás. Eu não sei, Rafael, eu realmente não sei. 3 semanas depois, Marina estava no canteiro de obras de Alphaville, supervisionando a instalação dos móveis do apartamento modelo, quando recebeu uma mensagem de Camila. Mari, você viu as fotos que mandei? O apartamento ficou perfeito. O cliente está em êxtase. Marina sorriu, observando os operários posicionarem o sofá em couro caramelo que havia escolhido semanas atrás. O projeto realmente havia ficado espetacular. Cada ambiente transmitia elegância e aconchego, exatamente o que Rafael havia pedido. Marina! Ela se virou e encontrou Rafael se aproximando, usando o mesmo capacete amarelo e colete refletivo do primeiro dia. Mas agora havia algo diferente na forma como ele olhava para ela, menos desesperado, mais esperançoso. Como está ficando? Ele perguntou, admirando a sala decorada. Lindo! Exatamente como visualizei na primeira vez que estive aqui. Eles caminharam juntos pelos ambientes, discutindo ajustes finais e próximos passos. A dinâmica entre eles havia mudado desde a revelação sobre Fernanda. Ainda havia tensão, mas agora era de um tipo diferente. A tensão de 2 pessoas tentando descobrir se ainda cabiam na vida uma da outra. O lançamento oficial é na próxima semana, Rafael comentou quando pararam na varanda gourmet com vista para São Paulo. Gostaria que você viesse, como a arquiteta responsável pelo projeto. Camila é a responsável oficial pelo projeto.
Mas você foi quem fez acontecer. Rafael se apoiou na grade da varanda. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você consegue me perdoar? Não só pelo mal-entendido, mas por ter duvidado de você. Por não ter lutado mais. Marina pensou na pergunta por um momento. A raiva havia passado, substituída por uma tristeza melancólica pelos anos perdidos. Eu acho que nós dois fomos vítimas das circunstâncias e das escolhas erradas da sua irmã. Ela olhou para a cidade lá embaixo. Mas, Rafael, perdoar não significa que podemos simplesmente voltar ao que éramos. Eu sei. Nós não somos mais as mesmas pessoas de 5 anos atrás. Exato. Você se tornou esse empresário bem-sucedido, viajado, cosmopolita. Eu me tornei essa workaholic focada apenas na carreira. Marina riu sem humor. Talvez a Fernanda tivesse razão. Talvez não fôssemos compatíveis mesmo. Ou talvez, Rafael disse suavemente, nós tenhamos nos tornado pessoas ainda melhores. Pessoas que podem construir algo ainda mais sólido. Marina o olhou, vendo a sinceridade nos olhos dele. Rafael, eu sei que é muito pedir depois de tudo. Mas, Mari, você não sente curiosidade? Sobre quem nós poderíamos ser juntos agora? Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era Camila. Mari, onde você está? Preciso te contar uma coisa incrível. Estou no canteiro de Alphaville. O que aconteceu? Lembra do contato que o cliente passou? Do Hotel Boutique em Campos do Jordão? Eles ligaram agora mesmo querendo contratar a gente para um projeto completo. Marina, são 15 suítes e área comum. É o projeto dos nossos sonhos. Marina sentiu o coração acelerar. Era realmente o tipo de projeto que sempre havia sonhado fazer. Isso é incrível, Kemi. E sabe o melhor? Eles querem especificamente você como arquiteta responsável. Parece que o Rafael falou muito bem do seu trabalho para os contatos dele no setor hoteleiro. Marina olhou para Rafael, que estava observando sua conversa com um sorriso discreto. Cami, posso te ligar depois? Preciso resolver uma coisa aqui. Depois de desligar, ela encarou Rafael. Você indicou meu trabalho para outros clientes? Indiquei o trabalho de vocês. Mas deixei claro que você era a mente criativa por trás do projeto. Rafael deu de ombros. Você é talentosa demais para ficar escondida, atrás de pequenos projetos residenciais. Marina sentiu algo se mexer no peito. Não era apenas gratidão profissional. Era a lembrança de como Rafael sempre havia acreditado no potencial dela, mesmo quando ela própria duvidava. Por que fez isso? Porque eu te amo, Marina. Sempre amei. E mesmo que você decida que não há futuro para nós, eu quero que você seja feliz e realizada. A declaração veio simples, direta, sem drama. E foi exatamente por isso que atingiu Marina como um raio. Rafael, não precisa responder agora. Nem precisa responder nunca se não quiser. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Mas se, num futuro próximo, você sentir curiosidade sobre recomeçar, eu vou estar aqui. Marina olhou para ele, o homem que havia amado, perdido e reencontrado de forma tão inesperada. 5 anos haviam se passado, 5 anos que não poderiam ser recuperados. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo novo sobre os escombros do que haviam perdido. Rafael? Sim? Você gostaria de jantar comigo amanhã? Não como cliente e arquiteta, apenas como 2 pessoas que querem se conhecer de novo. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo depois de uma longa tempestade. Eu adoraria. Enquanto desciam do prédio juntos, Marina pensou em como a vida era estranha. Havia feito um favor para a melhor amiga e acabara reencontrando o amor da sua vida. Não seria fácil. 5 anos haviam deixado cicatrizes que levariam tempo para sarar completamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marina se permitiu ser otimista sobre o futuro. Afinal, alguns amores são fortes o suficiente para sobreviver ao tempo, às distâncias e até mesmo às sabotagens bem-intencionadas de irmãs ciumentas. E talvez, apenas talvez, o dela e de Rafael fosse um desses amores.